promessas. Eu sei que o seu nome, eu sei que o seu nome determine a vitória. Determine a vitória nesse momento e nessa hora. Eu sua fé. Amém. Eu me equivoquei. Não é Mateus 5, não. É Mateus capítulo 4. A senhora que tem a sua Bíblia, voltam um capítulo mais atrás, Mateus 4. Isso, livro de Mateus, capítulo 4. Conseguiram? Muito bem, diz assim: a tentação de quem? De Jesus Cristo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Então, o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito. Que Espírito foi esse? Foi o Espírito Santo. Você veja que aqui está escrito Espírito com letra maiúscula. Perdão. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olhe bem, pessoal, por favor. O Senhor Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto. E o que significa o deserto? Aquele momento difícil que todos iremos passar. Porque enquanto nós vivermos nesse mundo, esse mundo é um mundo de trevas. E a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Nós iremos sempre enfrentar controvérsias, situações. Só que Deus, Ele nos deu a fé, que é a arma para vencermos os dardos inflamáveis do diabo, diz as Escrituras. Ela é como um escudo que nos protege para não deixar que o que é do mal venha entrar em nós. Por isso que eu falei ainda há pouco que a senhora não pode permitir se encher daquilo que não vai te trazer nenhum benefício. E olha só o que o tentador falou para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus. Quem era Jesus? Quem era o Senhor Jesus? Mas não porque alguém disse, ou ele mesmo se auto-titulou Filho de Deus. A Bíblia fala que lá no Rio Jordão, quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram e se ouviu a voz que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi o próprio Deus quem disse que o Senhor Jesus era o seu Filho. Mas agora vem Satanás, naquele momento difícil do Senhor Jesus, e lhe fala aos ouvidos: se você realmente é Filho de Deus, o se representa o quê? Dúvida. Aí eu estava pensando nisso. Se o diabo, ele quis colocar dúvida na pessoa do Senhor Jesus, ele não vai querer colocar dúvida em nós? Tem gente que tem dúvida até se Deus existe. Ela fica dizendo consigo mesma: eu não sei
Sabe, tem muitas coisas. Se Deus existisse, por que isso? Por que aquilo? Você veja que a humanidade, ela tem dúvida de tudo. As pessoas vivem dúvidas do que fazer, do que não fazer, de que decisão tomar, de que decisão não tomar. E essa dúvida é que faz as pessoas ficarem com a vida paralisada. Porque a dúvida, ela paralisa o ser humano. A dúvida, ela traz medo. A dúvida, ela traz preocupação, receio. Ela não deixa a pessoa avançar. Por quê? Porque ela está na dúvida. Ela não tem certeza das coisas. Ela não está segura das coisas. Por ela não estar segura, então ela fica sempre esperando algo. E algo que muitas das vezes nunca acontece. Então eu estava parando para analisar. Vamos ler de novo? Versículo 3. E chegando-se a ele o quê? Disse: se tu és o filho de quem? De Deus, manda que estas pedras se tornem o quê? Em pães. O Senhor Jesus poderia ou não poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim ou não? Mas se ele fizesse isso, ele estaria dando ouvido à voz do diabo. O problema aqui não era apenas transformar as pedras em pães. O problema era ele dar a voz ao diabo. Ele obedeceu o que o diabo estava lhe sugerindo. Porque a vida dele era conduzida por Deus. E se a minha vida é conduzida por Deus, por que eu vou dar ouvidos à voz do diabo, à voz da dúvida? E aí entra onde eu gostaria de chegar. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, que a vida dela está nas mãos de Deus, mas quando ela está diante de certos problemas, ela tem dúvida. Ela tem dúvida se ela vai realmente vencer, ela tem dúvida se ela vai poder mudar, ela tem dúvida de como realmente as coisas serão. Você vê que hoje, e a senhora ainda vai encontrar com pessoas quando saia daqui, que elas vão dizer para você: olha, feliz ano novo, que tudo lhe vá bem, olha menina, que esse ano seja para a gente. Você vê, nunca é algo seguro, é sempre algo de possibilidades, que de repente, tá dando para entender? As pessoas vivem como buscando a sorte. Elas vivem como tentando encontrar uma solução. E elas esquecem que a solução está quando elas acabam colocando um só pensamento, que é o pensamento de Deus, que é o pensamento da fé. Porque quando eu decido colocar a palavra de Deus na minha vida, então eu não vou ser levado pela palavra do diabo. E eu não vou ter dúvida, porque foi o que aconteceu. Olha o que diz aqui o texto. Olha só. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está o quê? Nem só de pão viverá o quê? Mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Então, o mal quis colocar dúvida, mas ele carregava o que dentro dele? A palavra de quem? Lê comigo novamente o início. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Quem conduzia a vida do Senhor Jesus? E a pergunta é: quem tem conduzido a sua vida? Quem está na condução da sua vida?
Porque quando eu coloco sobre a minha vida a palavra de Deus, então essa palavra me traz certeza, me traz esperança, porque é a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que eu não esteja vendo nada, mas eu tenho a certeza no meu coração da obra que Ele vai fazer, porque eu estou seguindo o que Ele está me orientando. Mas quando eu não sou conduzido pelo Espírito, e sou conduzido pelo meu coração enganador, sou conduzido apenas pelo que estou vendo, sou conduzido por palavras de outros, sou conduzido por certos achismos, então eu me perco, porque toda hora as coisas mudam. Você já deve ter levantado hoje, você viu, estava um sol tremendo, daqui a pouco o tempo fechou, daqui a pouco começou a querer garoar, daqui a pouco abriu o sol de novo. O tempo às vezes no Rio de Janeiro hoje muda 2, 3 vezes durante o dia. Se você for deixar se levar de acordo com o tempo para fazer as coisas, você acaba não fazendo nada. Verdade ou mentira? Fala, pessoal. Agora, quando eu me conduzo pela palavra de Deus, ela me dá um norte, ela me aponta para algo. Só que muitas vezes, o seguir a palavra de Deus vai requerer de mim um esforço, um sacrifício, um deixar de lado a minha vontade para fazer a vontade daquele que me está orientando. E aí que está a dificuldade das pessoas. Aí no lugar delas estarem sendo conduzidas a vitórias, porque o Senhor Jesus aqui, Ele não foi para o deserto para morrer no deserto. Ele foi para o deserto para passar aquele momento ali e servir hoje de testemunho para cada um de nós, como uma experiência que um filho de Deus também passa por momentos difíceis, que na nossa vida nós vamos enfrentar momentos difíceis, mas quando temos a palavra de Deus diante de nós, dentro da nossa mente, quando estamos obedecendo o que Ele nos orienta, lá na frente a gente também vence. Mas aí as pessoas têm colocado outras vozes, têm obedecido outras vozes, e aí a vida dela não evolui, a vida dela fica sempre amarrada, mirrada. Nós não queremos criticar, porque cada um tem a sua fé, mas a palavra de Deus nos ensina que o que faz a nossa vida mudar é nós praticarmos o que dele ouvimos. Mas as pessoas creem muito que vai fazer a vida dela mudar, é ela hoje dar 3 pulinhos lá na onda. A minha vida vai o quê? A gente sabe que não é assim. Verdade ou mentira? Fala. Talvez aqui você já fez muito isso, a sua vida não mudou. O que faz a nossa vida mudar não é que eu vou, sabe, botar o amarelo, porque, de repente a gente está de amarelo aí, não se ofenda. Porque não, pastor, eu estou de amarelo porque eu estou de amarelo mesmo, que era o amarelo que eu escolhi, mas não por superstição, mas sim por uma escolha. Aí está bem. Mas não porque você vai acreditar que é porque está de amarelo que as coisas vão o quê? Vão mudar. Eu estou de branco porque de branco eu quero muita paz. Graciela está de branco. Botou um vestidão todo branco. É porque você quer muita... Quem está entendendo, pessoal? Significa, nós já aprendemos que essas coisas não mudam a nossa vida. E o pior de tudo,
as pessoas ficam ano, sempre vivendo os mesmos o quê? Problemas. Mas por quê? Porque elas não colocam sobre a sua vida a palavra de Deus. Aí elas colocam a palavra desse mundo, que faz elas ficarem na dúvida. E sempre quando a pessoa está na dúvida, ela está na indecisão. Ela está na indecisão. E na indecisão, como que você pode avançar? Se você não está seguro, se você não tem certeza realmente do que deve de ser feito. Então o Senhor Jesus, ele respondeu bem claro: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo da onde? E disse-lhe: se tu és o filho de quem? Lança-te de aqui o quê? Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma o quê? Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor quem? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos da onde? E a glória de quem? E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo, vendo que daquela maneira ele não podia fazer o Senhor Jesus cair na tentação, ele falou assim: já sei, eu vou mostrar para ele o mundo. Eu vou mostrar as coisas que ele pode ter, que ele não está tendo. E quantas não são as pessoas que têm caído nessa dúvida? Elas deixam as coisas de Deus pensando que fazendo as coisas desse mundo serão bem-sucedidas. Se de repente ela está na igreja, ela está solteira e não tem ninguém, ela não olha, não tem ninguém, não tem ninguém. Ah, não, mas tem uma pessoa do mundo que diz que me ama. Mas a palavra de Deus não fala para a gente se unir a pessoas mundanas. Aí o que ela faz? Não, não tem tu, vai tu mesmo. E ela se entrega aos prazeres da carne, ao pecado, ao mundo. Aí depois ela sofre. Aí ela vem arrependida, ela fala: ai, é que eu fiz o que não tinha que ser feito. Ai, se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tomado aquela decisão. Na hora, ela se deixou levar pela ilusão da onde? Do mundo. Mas o mundo nunca tem nada para nos dar. O que o diabo pode dar para o ser humano? Se nada é dele. Então, o fato de estarmos aqui, pessoal, tem que ser para que a gente coloque na nossa vida agora a palavra de Deus. Eu não gostaria que a senhora, o senhor que está aqui, até você que está pela primeira vez, você saísse daqui sem ter esse entendimento. A palavra de Deus nos dá vida, a palavra de Deus nos garante, nos dá garantia. Mas até que aconteça o que Deus está falando, você vai ter que permanecer seguindo e servindo a Ele, fazendo a sua vontade. Mas se eu abro mão das coisas de Deus, que é segura, é certo, é algo garantido, porque Deus não mente. Nada que vem de Deus tem dúvida, mas nem tudo acontece e é da forma que a gente pensa. Mas eu decido buscar nas coisas desse mundo, na ilusão. Você vai ver que você vai perder tempo,
vai passar tempo, vai passar anos e depois você acaba na mesma situação. E arrependida de ter perdido tanto tempo, fazendo ao contrário do que deveria. Amém? Aí para terminar, ele fala assim, ó, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado o quê? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus o quê? Adorarás, e só a Ele. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só interessante. O diabo tentou de todas as formas. Jesus o rebateu de todas o quê? As formas. Mas usando o quê? A palavra de quem? Depois que acabou aquele momento de tentação, a Bíblia fala que vieram os anjos e serviram. Não importa qual momento que você esteja passando. Se você ficar firme na palavra de Deus, a senhora, o senhor, você vai ver que você vai vencer tudo. Mas se você sai da palavra de Deus para uma emoção, você vai ver que você vai perder. Como muitos têm perdido. Perdido vida, perdido tempo, perdido oportunidades, eram para estar melhores, mas o tempo passou e a pessoa não conseguiu desenvolver a vida dela como ela queria. Porque ela foi iludida pelo que ela viu. No lugar de ter fincado a sua vida na palavra de Deus, que era algo garantido. Eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de você fazer o que eu lhe digo. Eu estou falando de você obedecer a palavra. A Bíblia diz que a palavra, quando cai no coração aberto, ela dá fruto. Não tem como você obedecer a palavra de Deus e ela não trazer frutos para a sua vida. Não tem como. Porque essa palavra é viva e eficaz. Amém, gente? Deu para entender direitinho? Quem compreende? Então, sai daqui pensando nisso hoje. Eu tenho que botar mais a minha vida na palavra de Deus. Eu tenho que colocar mais parâmetros da palavra de quem? Eu vou estabelecer mais a vontade de Deus aonde? Na minha vida. Porque é isso que vai me fazer vencer e prevalecer sobre todas as coisas. Nós vivemos em um mundo mau. Você vê que as coisas estão cada dia pior. E só Deus. E se eu não estou apegado da mão de Deus, então não sei. Realmente aí eu não sei o que vai ser amanhã. Mas se eu estou apegado da mão de Deus, eu sei que o amanhã vai ser bênção e vai ser vitória. Em nome de Jesus. Amém? Por favor, fique de pé um momento. Deixa eu fazer uma oração pela senhora, pelo senhor. Meu Deus e meu Pai amado, eu não sei, meu Deus, se estamos sendo compreendidos como gostaríamos. Mas eu sei, meu Deus, que a Tua palavra, ela está sendo semeada. E se essa pessoa está abrindo o coração, ela vai sair daqui hoje, meu Deus, para começar uma nova história. Realmente um novo ano vai começar na vida dela. Porque a partir de agora, ela não vai fazer mais as coisas como ela pensava, imaginava. Ela não vai mais se deixar conduzir pelas emoções, pelos prazeres dessa vida. Mas ela vai permitir que o Senhor conduza ela.
E ainda que pareça que o deserto, ela não esteja vindo nada, seria algo impróprio, mas lá na frente, o Senhor vai dar a vitória, o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer ela ver a glória da última casa ser maior do que a primeira. Mas muitos se enganaram com o brilho do mundo, um mundo que não pôde dar e não pode dar a felicidade a ninguém, porque o mundo jaz do maligno. E quem faz a vontade desse mundo, meu Deus, acaba desagradando ao Senhor. Pois assim está escrito na tua palavra, que não dá para servir a dois senhores. Ah, minha amiga, aí onde você está, fale com Deus aí agora. Diga para Ele: meu Deus, eu estou aqui. Toma minha vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Perdoa as minhas transgressões. Eu já não quero ser igual, já não quero continuar da mesma maneira, Senhor.